Olá a todos. No Sustentalk de hoje, eu trouxe o tema de outorga de recursos hídricos. Meu nome é Júlia, me apresentando primeiro. E eu vou falar um pouquinho como é o processo de outorga de recursos hídricos e como ele é importante para a garantia da gestão sustentável da água. Então, aqui trazendo um pouco dos tópicos que eu vou abordar, né, nesses Sustentalks. Então, eu vou explicar um pouco do que é a outorga de recursos hídricos, os casos que dependem de outorga, os tipos de outorga, onde solicitar e algumas legislações referentes à outorga e a recursos hídricos. Bom, primeiro, o que é a outorga? A outorga de direito de uso da água, ela é uma autorização, assim dizendo, né, uma concessão dada pelo governo para a utilização da água por um determinado tempo e para uma finalidade específica. Ou seja, não é para qualquer atividade, para qualquer captação de água, né? E também não é por tempo indeterminado. Ela tem um tempo específico e depois é necessário a renovação da outorga. E a outorga de recursos hídricos, ela é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos. No estado de São Paulo, o órgão responsável por conceder a outorga é o DAEE, conforme estabelecido por leis estaduais. E lembrando, né, que a água é um recurso limitado e de domínio público. Bom, para exemplificar melhor o que é a outorga, eu trouxe um exemplinho aqui, né? Então, vamos supor que você seja proprietário de uma fazenda e esteja planejando construir uma nova área de irrigação para cultivar mais alimentos. Para isso, vai ser necessário captar água de um rio próximo para irrigar as plantações. Bom, muitas pessoas, nesse caso, né, não têm conhecimento de que para fazer esse tipo de atividade é necessário outorga. Então, muitos proprietários, né, muitos proprietários rurais fazem a captação, seja superficial, né, então diretamente do rio ou através de poços, montam toda uma estrutura e fazem a irrigação de suas plantações. No entanto, antes de iniciar a construção dessa nova área de irrigação, é necessário solicitar a outorga de recurso hídrico ao órgão do governo competente, né, de acordo com o município, o estado, né, em que a propriedade está inserida. Então, essa solicitação ela é necessária para garantir, né, que o uso da água seja legal e sustentável. Bom, então aqui eu trouxe alguns casos que dependem de outorga. Não seria somente para captação superficial, né? Então, ir lá no rio e captar água. Tem diversos outros casos que dependem de outorga. Esses daqui são relacionados à interferência em recursos hídricos. Então, não é exatamente a captação de água em si, mas interferência em um recurso hídrico. Então, é necessário outorga para travessias, construção de travessias, pontes, canalizações, para barramentos, até mesmo barramentos mais simples, né, em propriedades rurais, onde você faz algum barramento ali no rio para fazer uma represa, alguma coisa nesse sentido, né, é necessário outorga, extração de minérios, usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas. Agora, em relação às outorgas de uso de água, a gente tem 3 tipos, né? Então, tem a captação de água subterrânea, que é através de poços artesianos, né? Então, aqui é uma foto, né, de uma estrutura para captação de água subterrânea. Captação de água superficial, que foi o exemplo que eu falei agora há pouco, né? Então, de captar essa água diretamente de rios, lagos e córregos. E também é necessário outorga para lançamento de efluentes, então esgoto e demais resíduos líquidos tratados. Aqui eu trouxe, então, todas essas tipologias, né, que eu exemplifiquei aqui. Esse daqui é o site do DAE, eu vou explicar mais para frente, né, o portal de onde faz a solicitação de outorga. E aqui estão todas as tipologias, né, de outorga que você pode solicitar. Então, captação superficial, subterrânea, lançamento, barramento, canalização, extração de minério e travessia. Tá, a gente já viu, então, quais são os tipos de outorga, o que é uma outorga, mas
onde a gente deve solicitar a outorga, né? Em que órgão, como... Bom, em corpos hídricos de domínio da União, quem é responsável por analisar, conceder e dar o parecer, né, final de outorga é a ANA, Agência Nacional de Águas. Então, se o corpo hídrico do qual você deseja fazer uma intervenção ou uma captação for de domínio da União, o órgão responsável é a ANA. Já se o corpo hídrico for de domínio estadual, depende muito do estado, né? Então, cada estado vai ter um órgão competente responsável pela concessão, análise, enfim, da outorga. Aqui no estado de São Paulo, como eu já falei, né, é o DAE. A gente também tem o Instituto Água e Terra, que é do Paraná, e também a gente tem o IGAM, que é em Minas. Aqui eu trouxe uma foto, né, de como é a carinha do portal, né, do DAE. Então, a solicitação de outorga ela é feita pelo sistema SOI, Sistema de Outorga Eletrônico. Então, todas as solicitações fazem por esse portal, e para fazer essa solicitação é necessário você criar um cadastro, né, a conta de usuário, para poder ter acesso. Então, aqui também eu trouxe outras solicitações que são possíveis fazer no sistema. Então, além de você solicitar a outorga no sistema, você também pode requerer dispensa de outorga. Então, tem alguns critérios para saber se você precisa ou não de uma outorga. Se você vai fazer uma captação de água considerada não muito relevante, né, vamos por assim dizer, né, uma quantidade pequena de captação de água que você vai tirar, né, vai solicitar, provavelmente você pode ter essa dispensa de outorga. Então, você não precisa ter a outorga, mas é importante ter um documento que comprove que você está dentro dos critérios que dão a dispensa de outorga, né? Aí, isso daqui também é fundamental, né? Muitas pessoas podem pensar que, como a minha captação é insignificante, né? Não é um volume tão grande, eu não preciso ir atrás de outorga. Só que o DAE, né, no caso do Estado de São Paulo, ele pode ir até a sua propriedade, fiscalizar e aplicar multas, notificações, multas, né? Então, você tendo esse documento que comprove que a sua captação se encaixa dentro da dispensa de outorga, é uma forma de você estar dentro, né, dos requisitos legais e de evitar multas e notificações. Também você pode requerer autorização para perfuração de poço tubular. Então, quando você vai solicitar a outorga de captação de água subterrânea, né, que é aquele sistema que eu mostrei, né, que tem hidrômetro, enfim, antes de solicitar diretamente a outorga, é importante a gente pedir autorização para perfurar o poço tubular, né? Então, primeiro você pede autorização para fazer a construção do poço. Eles autorizando e você fazendo essa construção, você entra com a solicitação de outorga. Então, primeiro vem um processo para depois vir outro, não diretamente a outorga. Também é possível efetuar cadastro de um uso interferência, né, relacionado à água mineral, termal, gasosa, potável. E também você pode solicitar declaração sobre viabilidade de implantação do empreendimento. Esse também é um caso semelhante ao da dispensa de outorga, porque se você faz captações muito grandes, né, então você pretende pedir uma solicitação para fazer a captação de água em um volume muito grande, né, considerado significativo. Provavelmente você vai precisar primeiro de uma declaração de viabilidade de implantação do empreendimento. Então, isso também varia muito de atividade, de quantidade que você vai querer captar, né, de água, mas a gente fala DVI, né, Declaração de Viabilidade de Implantação do Empreendimento, ele é um passo também anterior à outorga. Então, primeiro você solicita isso para ver se o DAE vai aceitar ou não esse tipo de intervenção, né? Esse tipo de captação, enfim, e depois ele deferindo entra com a outorga em si, né? Com a solicitação de outorga. E eu sei que são muitos processos, né? Então, depende do caso, é dispensa, depende do caso, precisa pedir autorização para perfurar, dependendo do caso, precisa entrar com o DVI, depois a outorga. Então,
são processos muito confusos às vezes, né? Mas aqui no estado de São Paulo, né, através do DAE, a gente tem algumas instruções técnicas, se eu não me engano são 14, 13, e cada uma se trata de um requisito em específico. Então, por exemplo, a instrução técnica número 8, ela vai estabelecer condições administrativas e técnicas para serem observadas para a obtenção de declaração de viabilidade de implantação de empreendimento, né, o DVI que eu estava explicando. Então, nessa instrução, você vai entender quais são os critérios e se precisa ou não solicitar primeiro esse DVI ou já entrar com a outorga. Então, para a questão de construção do poço também, ele vai apresentar algumas diretrizes, o que precisa ter ou não, né, para a construção do poço em si. Bom, além das instruções técnicas, né, eu trouxe algumas outras legislações relacionadas à outorga e recursos hídricos. Então, a primeira, a Constituição Federal, né, no artigo 225, a Lei número 9.433, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, o Decreto número 24.643, que é o Código de Águas, e também a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, que também traz essa questão de despejo de efluentes em corpos hídricos. Bom, e para finalizar, né, eu queria trazer a ideia, né, de que a outorga de recursos hídricos, ela desempenha um papel importante na mediação de conflitos presentes e futuros relacionados ao acesso de água, né, então a controlar, né, e regular esses diversos usos de água e limitar o consumo excessivo, né, há uma garantia de que esse recurso limitado permaneça acessível a todos como um bem de domínio público, né. A gente sabe que a fiscalização, né, esse controle ainda apresenta algumas problemáticas, né, então não é tão perfeito assim, né, como explicando e vendo em legislação, mas já apresenta uma importância muito significativa e já é um início muito grande, né, para esse controle. Então, quem trabalha com consultoria ambiental também vê muito, né, muitos proprietários rurais, em específico, né, falando que recebeu uma notificação do DAE, que precisa fazer a outorga. Então, nesse sentido, você vê que está tendo fiscalizações, apesar de que o processo de solicitação é um processo um pouco demorado, então são muitas solicitações, então a análise do DAE é um processo que demanda tempo, então às vezes mais de 120 dias para sair sua outorga, é um processo complicado, a gente vê que tem muita demanda, né, para essas concessões, né, essas análises, mas já é um caminho importante e um processo fundamental, né, na garantia do direito da água e no controle também da quantidade e qualidade. E só queria abordar mais uma coisa também, é que, tenho a outorga, é isso, por exemplo, eu posso fazer a captação da quantidade de água que eu quiser, eu tenho outorga para uma quantidade específica, e se eu fizer mais? Também tem alguns outros critérios, né? Então, por exemplo, de outorga, você tem que, dependendo do caso, você tem que fazer um preenchimento em um outro sistema que chama SIDEC, também é no estado de São Paulo, né? Então, você faz esse preenchimento apresentando o valor de água que você consome. Então, é uma forma também de garantir a quantidade de água que as pessoas estão consumindo e uma forma de fiscalizar também esse controle. Então, são ferramentas importantes nesse processo de outorga e de uso de recursos hídricos. Aqui são algumas referências que eu utilizei, né, para montar essa apresentação. E muito obrigada.